Olá, senhores, bora para mais uma questãozinha de gás. Olha só. Analise o diagrama que representa o ciclo de transformações sofridas por um gás ideal em uma máquina térmica. Sabe-se que no ponto C, a temperatura do gás é de 800 Kelvin. No item A, qual é a temperatura do gás no ponto A em graus Celsius? Então, olha só. Para o nosso item A, nós vamos aplicar aqui um pivot Povotó entre dois pontos. Um, onde nós conhecemos, além de pressão, volume e temperatura, e o outro, onde a gente quer descobrir a temperatura, certo? Então, seria o processo de transformação de C para A. Então, eu vou poder fazer um pivot Povotó falando que a pressão vezes volume sobre a temperatura no ponto C é igual a pressão vezes o volume sobre a temperatura do gás no ponto A. Como se a gente observar, o volume, tanto no ponto C como no ponto A, são iguais, né? Então, aqui trata-se de uma transformação isocórica para nós, né? Ou isovolumétrica. A pressão no ponto C, perceba que cada quadradinho lá do nosso gráfico varia de 2 em 2 aqui no eixo Y, então seria 2, 4, 6, enquanto que aqui varia de meio em meio, né? Então, aqui seria meio, 1,5 e 2,5 para nós, caso seja necessário, certo? Então, olha só. A pressão no ponto C, ela vale 2. Aqui é o tipo de conta que, se você errar, ainda dá certo, tá? Caso você esqueça da potência de 10 que está lá em cima, né? O 10 à quinta, não vai ter problema. Dividido pela temperatura em C, que ele garantiu no texto para nós, que vale 800 Kelvin. Tudo isso é igual à pressão lá no ponto A, que vale 8 vezes 10 à quinta, dividido pela temperatura no ponto A, que é o que nós queremos descobrir. Perceba que o 10 à quinta aqui já não faz diferença para nós, que vai cancelar, né? 2 dividido por 2 é 1, e 8 dividido por 2 dá 4. Multiplicando em cruz, a gente vai chegar que a temperatura lá no estado A vai ser 4 vezes 800, que dá um total de 3.200 Kelvin. Porém, ele quer essa temperatura em graus Celsius. Isso significa que nós vamos ter que subtrair agora 273. E a hora que a gente faz 3.200, né, menos 273, a gente vai chegar que essa temperatura vai dar 2.927 graus Celsius, né? 2.927 graus Celsius. Portanto, essa é a resposta do nosso item A aqui. Fechou, senhores? Aí, o item B. Qual será a variação da energia interna do gás ao longo do ciclo completo ABCA? Senhores, variação da energia interna, um ciclo, ela sempre será zero para nós, né? Afinal, ele sai de uma temperatura e retorna para a mesma temperatura, para o mesmo estado físico. Então, a variação da energia interna no ciclo vale zero. Ele ainda pergunta também qual o valor absoluto do trabalho, o valor absoluto, que é em módulo, né? Do trabalho realizado na compressão do gás. Bom, vamos lá, vamos analisar aqui, ó. Percebam que de C para A, ele não sofre nem expansão, nem compressão. Aqui nós estamos falando de uma transformação isocórica. Já de A para B, ele está sofrendo uma expansão, porque o volume está aumentando de A, indo de meio para B, que vale 2,5. O que interessa para nós agora é o que está acontecendo aqui de B para C, que aqui é onde ocorre compressão. Aqui nesse trecho, ó, é onde nós temos trabalho sendo realizado, mas na compressão, né? No caso, o gás recebendo trabalho do meio apenas nesse trecho. Então, a gente pode fazer esse trabalho, ou, como a pressão é constante, tá? Pode usar a formulinha pressão vezes a variação de volume, ou podemos fazer a área do gráfico aqui, ó, desde o meio até o 2,5. Então, a gente pode falar aqui que o trabalho na compressão, ou seja, de B para C, eu vou fazer pela área do gráfico, vai ficar a base que vale de meio a 2,5 vale 2. Toma cuidado que tem um 10 a menos 3 lá na unidade de medida, certo? No metro cúbico. Vezes a altura dele, que seria 2 vezes 10 à quinta. Portanto, a gente vai chegar aqui, esse trabalho, senhores, vai ficar
2 vezes 2 é 4. 10 a menos 3 com 10 à quinta dá 10 ao quadrado, que é 100. E 100 vezes 4, a gente descobre que esse trabalho seria de menos 400 joules, né? Já que trata-se de uma compressão, portanto o volume diminui. Só que nesse item ele quer o valor absoluto desse trabalho BC, né? O valor em módulo, portanto, o módulo desse trabalho, ele vale 400 joules para nós aí. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.